Olá para você que está escutando aí o nosso podcast acupunturabrasil.org. No programa de hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre aspectos da menopausa, que é uma fase da vida da mulher que pode se tornar muito complicada para algumas, principalmente para aquelas que já têm algumas pré-condições, e essas transformações todas que ocorrem na menopausa podem ser muito incômodas e até pode ocorrer o surgimento de outras moléstias ou agravamento de determinadas moléstias. A medicina chinesa, em especial a acupuntura, tem um papel muito grande e importante tanto em prevenir essas situações, quando o acupunturista tem uma paciente, né, ou a acupunturista tem uma paciente que de longa data, né, muitos de nós temos pacientes que acompanhamos praticamente a vida inteira, e aí vai chegando essa fase, ou bem antes dessa fase, você já pode promover mudanças nos hábitos de vida e trabalhos, esquemas de tratamento preventivos. Isso pode facilitar na hora que chega, né, o momento da menopausa, que a pessoa passe, né, essa mulher passe a menopausa de uma forma tranquila e sem incômodos, né? Então tem tanto um papel preventivo quanto um papel central ali na acupuntura, principalmente ervas, né, na fase durante a menopausa. A menopausa não deve ser tratada não deve ser tratada, né, porque não é uma moléstia, é uma fase da vida. Então isso de considerar a menopausa como uma doença é errado, porque é uma fase, como nós temos a nossa fase de crescimento, né, a menarca, enfim, são fases da vida em que há mudanças, e algumas dessas mudanças são incômodas, né? Então, dentro da medicina chinesa, os principais órgãos ou elementos, né, envolvidos seriam água, madeira e fogo. Shaoyin e Jueyin, coração, rim, fígado e pericárdio. Também com algum envolvimento de triplo aquecedor e vesícula biliar. Mas é secundário. Principalmente você tem aí Shaoyin e Jueyin. E os elementos seriam água, madeira e fogo, com algum envolvimento de terra também, né? Mas baço, sangue, né? Estômago também tem relação com sangue, transformação ocorre também. Durante a menopausa ocorre o enfraquecimento gradual do Qi do rim, deficiência nos vasos Chong, que é o vaso penetrador, ou canal extraordinário, né? Penetrador, e o vaso concepção, chamado de Ren, né? Em chinês. Então esses vasos perdem o enfoque, né? A parte de reprodução vai se perdendo, né? E eles entram em deficiência. Existe uma insuficiência de Qi e sangue. É interessante frisar que essa deficiência de Chong e Ren, né, de penetrador e concepção, não é uma deficiência patológica, é uma deficiência natural, né? É o passar da vida, né? E você pode retardar esse processo, né? E ocorre também essa insuficiência de Qi e sangue. Existe deficiência de Yin, do rim, é muito comum, que não harmoniza o fogo do coração. Isso gera um desequilíbrio no Shaoyin, né? Como foi comentado aí, ele está envolvido, que é rim e coração. É uma síndrome, que é o coração, que é água e fogo não se comunicam. Rim e coração não se comunicam, perdem a sua comunicação. Aí tem insônia, irritabilidade, ansiedade, uma série de questões que, se a pessoa já tem um quadro, né, de pré-condição, já é uma pessoa ansiosa, aí fica muito mais, né? A pessoa perde ali o equilíbrio e fica bem ansiosa, grandes episódios importantes, né, de insônia. Isso se torna algo mais grave, ou bem grave, e afeta totalmente a qualidade de vida da mulher, né? E isso pode gerar, essa situação que eu comentei, pode gerar desenvolvimento de calor vazio. A deficiência de Yin dos rins, ela pode afetar quase sempre, né? Ela afeta o fígado, porque é mãe e filho, né? Rim é água e fígado é madeira. Eles compartilham a mesma fonte do Yin, né? Na relação do ciclo de geração. Então, quase sempre vai ocorrer a deficiência de Yin do fígado. E aí isso deficiência de Yin leva à hiperatividade do Yang do fígado, gerando todos aqueles sintomas incômodos, né? Gerando vento interno também, e aumentando os riscos de eventos aí cardiovasculares, né? AVC,
infarto no miocárdio. Se a pessoa já tem pré-condições, é algo mais sério aí, que deve ser olhado com muita atenção pelo terapeuta ou pela terapeuta. E pelo paciente também, pela paciente, né, principalmente. Tanto o yin do rim quanto o yang do rim podem estar deficientes. É uma situação que acontece. É comum você ver a ponta da língua da mulher, dessa paciente, vermelha, e a base da língua, e às vezes a língua inteira, né? Mas a base da língua, a parte mais próxima da base, bem branca, né? E às vezes a língua inchada, né? O que é uma deficiência de yang, com acúmulo até de umidade, né? Mas a ponta bem vermelha. Então isso significa que você tem tanto a deficiência de yin quanto a deficiência de yang, porque um gera o outro, né? Então quando um está deficiente, acaba o outro também ficando deficiente. Então é comum essa situação. E aí você tem que alternar, né? Fazer um tratamento em que você use tanto técnicas de tonificação de yin quanto técnicas de tonificação de yang. Todas elas são possíveis. Na etiologia, ocorre algumas situações que podem contribuir para que a mulher passe por essa fase de maneira muito, muito mal mesmo, né? Se a pessoa já tem uma estagnação prolongada de tecido fígado, ou seja, ressentimentos, raivas, frustrações, isso pode fazer com que essa fase de menopausa se torne terrível. Já tem uma estagnação de longo prazo do rim. Enfraquecimento gradual do rim já foi falado, do tecido rim, né? Tensão emocional, preocupação, ansiedade, medos. A pessoa já tem algo assim, né, dentro da família, dentro do trabalho, né? Hoje temos ainda estou falando aqui no meio da pandemia, você tem preocupações com saúde, com parentes, ansiedade em relação ao futuro, medo, né, de ser infectado, fora os outros medos que a gente vive, né, medo de assalto, medo de perder emprego, enfim, outras questões que são sérias aí, né, medo de bala perdida, tantos medos aí que não caberia no podcast aí a gente comentar. Mas os medos, né? Às vezes são coisas fora desse ambiente, na vida pessoal, né? Coisas relacionadas à vida pessoal da pessoa. Má alimentação, isso contribui demais para uma menopausa ruim, né? Hábitos alimentares irregulares, hábitos de sono ruins também, isso já durante 25, 20 anos, 35, se a pessoa tem esses hábitos e vai colecionando essas, como diz na gíria, tranqueiras, né? Quando chega na menopausa, primeiro tem que tirar tudo isso, né? Reequilibrar esses aspectos, depois chegar na menopausa para tentar passar por esse período com qualidade. Então, o trabalho do acupunturista não é só você colocar as agulhas, né? Ele tem que conscientizar o paciente, aliás, todo terapeuta, né, de mudar os hábitos para o tratamento ter um potencial melhor, né, e se consolidar. Esgotamento do yin do rim pode ocorrer, foi comentado aí, né, por várias causas, doenças, perda de sangue, múltiplos partos, a pessoa teve muitos filhos, né, ou abortos de repetição, né, e seguidos ali. Trabalho mental, nesse caso seria intelectual, né, uma pessoa que trabalha com contador, mercado financeiro, usa muito a cabeça para trabalhar, né? Mas também tem um aspecto físico. Exercício físico excessivo também pode contribuir para a deficiência ou esgotamento do yin do rim, gerando aí muitos problemas incômodos, né, durante a menopausa. Essa é a questão de exercício físico excessivo. Hoje já está muito melhor, porque você tem uma ciência de esportes e de nutrição muito boa, mas ainda assim existe o risco, né, de uma atleta, né, você tem muitas atletas, principalmente atletas de vôlei, atletismo, salto com vara, salto em distância, atletismo de forma geral, lutadoras, né, de UFC, MMA, né, que é o nome, você tem um uso excessivo da parte física, e se não houver um acompanhamento muito bem feito, elas podem ter esse esgotamento do yin do rim, e aí chegar na fase de menopausa, ter muitos problemas, aí, ser muito incômodo. Em termos de padrão, síndromes, você tem síndromes de excesso e deficiência. Muitas dessas síndromes estão ligadas, né, numa historinha ali, numa sequência. Como, por exemplo, o yang do fígado hiperativo gerando vento. Isso é causado
por um quadro prévio de deficiência de yin, de fígado e rim, como a gente comentou aqui. Então você tem síndromes de uma maneira geral, que você pode definir como estagnação de sangue do fígado, estagnação de Qi do fígado, acúmulo de fleuma e estagnação de Qi juntos, né? Fleuma e estagnação de Qi. O fleuma, ele atrasa, né, o fluxo do Qi. Daí você tem a estagnação do Qi por conta de acúmulo de fleuma. Como eu comentei aqui, você tem o envolvimento de baço aí também, né? Os principais órgãos ou elementos é água, madeira e fogo, mas você tem um certo envolvimento aí de terra também, né? Sangue, fleuma, mucosidade, né? ou umidade. Também estômago tem relação forte com o Qi, né? Com impulsionar esse Qi, transformar. Então você acaba tendo ali uma terra também. Mas o enfoque real ali, o mais prioritário, água, madeira e fogo. Aí, em termos de síndrome, continuando aqui, você tem a hiperatividade, como eu comentei, do yang do fígado, gerando vento, e esses seriam as síndromes, os padrões de excesso. Em termos de deficiência, você tem deficiência de yang dos rins, o quadro que a gente comentou aqui de coração e rim não se comunicando, deficiência de rim com calor vazio, que é o começo de uma história, né? Isso vai gerar deficiência de fígado e rim, de yin, de fígado e rim, que vai gerar lá na frente o yang do fígado hiperativo. Vocês compreendem? Vou repetir aqui. A deficiência de yin do rim com calor vazio. Esse yin do rim vai gerar uma deficiência de yin de fígado também. Aí eles ficam deficientes os dois. E yin de fígado e yin de rim, os dois deficientes, gerando mais calor. O yang do fígado fica sem apoio, né? Ele perde o apoio, perde a âncora, e aí esse yang começa a ficar hiperativo, gerando irritabilidade, cefaleia, né? Dor de cabeça, insônia, dores pelo corpo, que vão e vêm, né? Normalmente nós pegamos a paciente, né? Ela chega no nosso consultório em alguma dessas fases. Ainda é raro a paciente chegar anos antes, né, ou meses antes, ou antes de sentir qualquer coisa, antes de entrar na menopausa, para um tratamento de preparação para a menopausa. Você que tem um canal aí no Instagram, trabalha com saúde de mulher, tem enfoque nessa área, talvez seja interessante você montar uma campanha, né, nos seus canais para conversar com as suas pacientes através das suas redes sociais, para conscientizá-las, né, os pacientes mais jovens, e até criar pacotes específicos, né, de preparação e prevenção para questões aí da menopausa, onde você faça uma avaliação energética e faça um determinado número de sessões anuais, preparando, né, essa paciente, que muitas vezes é uma paciente que chegou no seu consultório com uma entorse, com uma gastrite, com outro tipo de problema, mas vai conhecendo, vai se envolvendo com a medicina chinesa, e você pode oferecer isso como um serviço, né, para ela se preparar para essa fase e chegar redonda, né? Passar pela fase bem, né? Quando chegar a menopausa, ela não ter tantos problemas, né? Porque você entende que é uma sequência, né, de fatos, né? Começa com uma estagnaçãozinha de Qi do fígado, uma deficiência natural de yang e de yin de rim, e isso vai se desenvolvendo, né? Se você não freia isso, se você não retarda esse tipo de coisa e deixa rolar, né, com maus hábitos e emoções desregradas, etc., aí a menopausa é complicada. Então, existe também mais um padrão, uma última síndrome, que é a deficiência de sangue do coração e deficiência de Qi do baço, combinadas, né? Então, o baço aparece aqui, sim. Isso gera muito quadro de ansiedade na mulher, né? Deficiência de sangue do coração e deficiência de Qi do baço, mãe e filho, né? Fogo e terra. Mas, como começa em fogo, né, o enfoque é na mãe, a gente colocou ali no começo da apresentação que os elementos que são os principais seriam fogo, água e madeira. Mas você vê que tem o baço aqui. É muito comum, né, a pessoa sentir aí muita ansiedade e insônia também, um quadro de dificuldade ali em concatenar os pensamentos, né?
que o baço ele faz isso, está relacionado com I, né? A gente traduz superficialmente como intelecto, né? Mas bastante além disso. E o coração tem a ver com a mente, né? O Shen. Então o processo mental e de raciocínio fica complicado, né? E a mulher passa por umas situações bem incômodas aí, dificuldade de se concentrar, ansiedade. Então essa seria a última síndrome, que é muito comum também, né? Então a gente pega a paciente, quando ela chega no nosso consultório, é comum você já ter um quadro avançado, já chega com as queixas, né? Tá passando mal ali durante a menopausa. Se são pacientes que já têm uma pré-condições, já tem estagnações, etc. Isso pode complicar, né? Como eu comentei aí, risco de eventos na área de cardiovascular, né? É muito comum e pode ser prevenido com acupuntura e moxa-bustão. E essas questões podem ser tratadas, né? Se a pessoa já chega com uma queixa, você não está tratando a menopausa, né? Isso é impossível. E sim problemas, né, questões que surgem durante esse período. Muito obrigado pela sua audiência, espero que essas informações sejam úteis aí como referência para a sua construção aí dos seus protocolos e estratégias de tratamento ou para ajustes, né, na sua compreensão da menopausa. É importante frisar que essa é a minha experiência, né? É mais um dado que você tem, né? Não tome isso como o único dado, né? Como o professor Efraim, é uma pessoa que dá aula muito bem, tem experiência na China, então eu vou só seguir o que ele fala. Não é bem assim. Você pesquisa aqui, o mundo de hoje permite muito mais referências, né, boas, e cruzar essas referências e construir aquilo que é importante para os seus pacientes de acordo com a sua leitura, né, dessas informações que você adquire tanto dos meus conteúdos como de tantos outros que você tem aí de grande qualidade na internet. Então um grande abraço e a gente segue aí nessa série de podcasts. Até o próximo. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, direto da Tailândia, depois de muitos anos na China, agora trazendo conteúdo para vocês aí daqui da Tailândia. Abraço, tchau.